Bem-vindos a mais um programa Elga e Você. Eu sou a Elga Figueiredo e estou aqui com vocês de segunda a sexta, sempre às 21h30, somente com informação com credibilidade. Meu marido trouxe para casa uma caixa, né, que continha os insumos e os instrumentos para poder fazer cerveja em casa. E aquilo eu fiquei um pouco assustada, porque é uma coisa muito diferente, né? Quando você olha os equipamentos para poder fazer cerveja em casa, são produtos como panelas, sacos, termômetros, né? Quando eu vi aquela caixa, eu imaginava que hoje eu estaria vendendo insumos de cerveja e também dando cursos, né? Então foi uma reviravolta. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. Iniciar esta super sexta-feira naquele clima de final de semana chegando, minha gente, preparamos a nossa seleção de filmes e séries para vocês. Chegou a hora do nosso quadro Agenda Vem. E damos o play neste super quadro em grande estilo e com muita motivação. King Richard, criando campeãs. Richard Williams é um pai dedicado e determinado a tornar suas filhas, Venus e Serena, em lendas do esporte. Com métodos pouco tradicionais, ele cria duas das maiores atletas de todos os tempos. Venus and Serena gonna shake up this world. Throw it to the sky. Yeah, that's it. There you go. They're not going to Wimbledon like this. Not with you and me on those raggedy courts. We just got to stick to the plan. We got champions in the other room. You told him all this? Richard, I'm impressed. I think you might just have the next Michael Jordan. Oh no, brother man. I got me the next too. E vamos de romance, continência ao amor. Este filme acompanha o casal Cassie e Luke, que levam vidas completamente diferentes. Cassie sonha em ser cantora e compositora. Já Luke é um fuzileiro naval no exército que está prestes a embarcar para o serviço. Um encontro casual no bar muda a vida desses dois. Third generation Marine. I thought that by enlisting I could earn my dad's respect. Now that I'm actually here, I'm doing it for me. My dear husband. My darling wife. If we do this, then we have to make this look normal, like a real marriage. Gives you a year of free health insurance. Act like we like each other. like love each other. Be safe out there. E agora vamos de Persuasão, um novo filme com Dakota Johnson. Annie foi persuadida a não se casar com um homem de origem humilde. Só que 8 anos depois, ele reaparece. Será que agora ela vai aproveitar essa segunda chance de amar? That's my problem. I give all of my attention to others and then I suffer for it. Where are your children? How should I know? I would have been a far happier woman in keeping him than I have been in giving him up. It's been 7 years. 8. Darling, at some point, you have to move on.
E para finalizar este quadro, uma super série, Uma Família Exemplar. Esta série é perfeita para fãs de produções como Breaking Bad e Ozark, mostrando uma trama interessante no mundo do crime. A série contará um protagonista que, após roubar dinheiro acidentalmente de um cartel, vê o trabalho de entregador de drogas como sua única alternativa para sair da situação. Achamos ele. É professor de faculdade. Aconteceu alguma coisa? Mas vai acontecer agora. Acho que vamos ficar bem sem o seu pai. Se acostuma. Ele pode ir embora daqui a pouco. De agora em diante vai pagar tudo. Se fizer uma coisa idiota, sua família vai sofrer. Não consegue fazer nada direito. Tá aqui pra entrega? Não faz ideia do que eu tô falando, não é? E como é que Quan Chu e o professor se conhecem? Até onde a polícia sabe, ele é um cidadão que segue todas as regras. O melhor entregador possível. Chegou aquele momento que todo mundo fica esperando. Eu adoro fazer essa visitinha aqui no Precito, o atacado da cerveja, porque sempre tem um bate-papo sensacional. E eu estou ao lado aqui de mais uma mulher que entende de cerveja, entende de bebida e tem muito para nos contar. Primeiro, muito obrigada, Jaqueline. Obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente hoje, batendo esse papo e transmitindo conhecimento para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, Elga. Esse espaço é muito importante para a gente valorizar o espaço cervejeiro, né? Que existe aqui na nossa cidade. E que tá só crescendo, né, Jaqueline? Meu Deus, eu realmente estou assim, passando a ter muito conhecimento deste mercado que está em expansão, mas eu percebo que aqui em Cuiabá, eu acredito que Mato Grosso, ele está em ritmo acelerado. Sim, eu percebo que sim. Quando nós começamos lá em 2017, era totalmente diferente. Falar que fazia cerveja em casa era um absurdo. Jura? Tipo, era algo assim que não era comum, né? Você fala, olha, muita gente que está nos assistindo fala assim, nossa, fazer cerveja em casa? Mas muita gente iniciou esse processo e se apaixonou. Sim, com certeza, eu fui uma delas. E vamos então do princípio, né? Mas gente, todo mundo ficou curioso. Como é que isso aconteceu na sua vida e você fazia o que antes? Eu estudava, fazia minha faculdade de biologia e aí na época meu marido trouxe para casa uma caixa, né, que continha os insumos e os instrumentos para poder fazer cerveja em casa. E aquilo eu fiquei um pouco assustada porque é uma coisa muito diferente, né? Quando você olha os equipamentos para poder fazer cerveja em casa, são produtos como panelas, sacos, termômetros, né? Que não... Mas ele já gostava então? Não, ele também não, ele estava conhecendo agora. Sério, foi algo assim, vocês queriam fazer algo novo? Sim, nós queríamos fazer algo novo e por um amigo, indicação de um amigo, ele acabou comprando os insumos e os equipamentos pela internet. Olha que legal, né? Eu acho assim, às vezes as coisas acontecem tão naturalmente e você não imagina que aquilo vai mudar totalmente o rumo da sua vida. Eu acredito que foi assim pra vocês. Sim, exatamente dessa forma. Quando eu vi aquela caixa, eu imaginava que hoje eu estaria vendendo insumos de cerveja e também dando cursos, né? Então foi uma reviravolta. Olha, reviravolta total, né, minha gente? Porque vocês iniciaram, eu acredito que todo mundo está aí acompanhando, fazendo cerveja, se aventuraram nesse mercado, fizeram, gostaram, porém vocês trabalham, vocês têm uma empresa, né, que é Cuiabá Brew Shop, que vocês cuidam do insumo. Vocês fornecem todo o insumo para as pessoas que querem entrar nesse mundo, fazerem, aprenderem também, fazerem todo equipamento. Como é que funciona isso? Sim, hoje nós trabalhamos com desde os equipamentos até os ingredientes para poder fazer a cerveja em casa.
E aí nós temos lá todo o suporte, né, para poder fazer isso, e também temos a opção de curso para quem quer iniciar no processo, ou então para quem já fez algumas braçagens, né, que a gente chama de braçagem, e quer melhorar um pouco mais, conhecer um pouco mais, se aprimorar, né? Exatamente. Mas me conta então, vocês hoje estão só nesse segmento, mas vocês fazem uma cervejinha em casa, né? Sim, com certeza. Não vou negar que no início da loja era tão apertado, era tanta correria que a gente diminuiu muito o processo, assim, a gente diminuiu muito a quantidade de produção que a gente fazia em casa, comparado a antes, né? Mas a gente sempre faz, ainda mais tendo toda a disponibilidade, né, de insumos. Então, bem essa parte. Eu, lógico, na minha lição de casa antes, né, minha gente, eu vi que vocês investirem, quererem montar uma empresa para trazer equipamentos e insumos, nasceu de uma percepção de uma carência no mercado. É isso? Foi exatamente isso. Porque aí quando nós começamos a fazer, era um pouco difícil ficar esperando os insumos chegarem até nós, porque o frete para cá ele é bem mais caro, né? Para todo produto que a gente compra de fora é bem mais caro. E além disso, são produtos orgânicos, né? São produtos que têm um prazo de validade menor. Então a gente acabava recebendo muitas coisas, às vezes com cheiro de estragado, com cheiro ruim, principalmente o malte, né? Que quanto mais fresco o malte na produção, melhor. Eu acredito que isso interfere totalmente na qualidade. Com certeza, interfere totalmente na conversão de enzimas, na conversão de açúcares, que a gente vai precisar, né, no processo de produção de cerveja. E esses insumos e equipamentos, vocês sempre têm que trazer de fora? Sim, sempre trazemos de fora. Sim, De onde? Então, nós trazemos de revendedores daqui do Brasil mesmo, mas eles vêm de outros países. Nossa Senhora, então é um processo que realmente você tem que ter uma programação. Sim, exatamente. A gente tem que ter uma programação para poder contar com aquele insumo, né? Para poder repassar para o nosso cliente. E como empresa, a Cuiabá Brew Shop está com quantos anos já? Temos 4 anos. 4 anos no mercado e atendendo muita gente. Eu acredito que agora o momento é oportuno, o momento é bom, né? Já que todo mundo descobriu aí essa paixão, descobriu esse novo mercado que é o da cerveja artesanal. Está aquecido ainda? Continua aquecido? Continua crescendo? Sim, continua crescendo. Eu percebo que agora o pessoal ele se interessa muito mais pelo assunto, procura muito mais a loja, às vezes até para conhecer, sabe? Para se programar, para poder começar a produção. E eu percebo que a cerveja artesanal, o consumo dela, ela parou de ser algo distante, né? Porque antes, quando a gente comentava sobre isso, as pessoas nem imaginavam a possibilidade. Agora não. Eu percebo que é algo muito mais real para todo mundo. Com certeza, as pessoas se acostumaram, se aproximaram da cerveja artesanal, quebrou aquele tabu também de falar que a cerveja também é muito cara, né? É totalmente assim, apesar que são propostas diferentes, né? Você tomar uma cerveja dita, essas comuns, que a maioria das pessoas consome, e tomar um artesanal, são duas sensações totalmente diferentes, né? São, com certeza. A cerveja artesanal você tem todo um apreço por trás, né? Tem toda uma apreciação, uma degustação por trás que é muito diferente. E olha, eu quero saber o seguinte, nós estamos assim em um momento atípico aqui em Cuiabá, porque nós estamos num dia frio. E eu sei que cerveja artesanal, lógico, que ela casa com várias estações, harmoniza com vários pratos, mas para o frio, existe uma especial? Sim, existem as cervejas que são um pouco mais encorpadas, com um teor alcoólico um pouco superior, comparadas com o que a gente costuma beber no dia a dia, né, no calorzinho. E são várias opções. Aqui, por exemplo, eu até conversei agora há pouco sobre uma opção que é a Vienna Lager, que é uma cerveja bem legal, ela é bem encorpada, bem saborosa, né? Ela não é tão amarga, não tem tanta presença de amargor de lúpulo. E assim, para esse período curto, né, que nós estamos passando por agora, ela é bem bacana. Porque, olha, frio antes não combinava com cerveja, né? Todo mundo fala cerveja para matar o calor, é refrescante, mas no caso das artesanal encorpada, ela cai bem no frio. Nossa, ela cai ótimo no frio, ela dá uma esquentada boa. E fica muito bom, muito bom. E deu até vontade, né, minha gente? Mas agora tem muito mais. Nós vamos dar aquela paradinha bem rapidinho. Só que a gente já volta e a Jaqueline vai passar dicas. E lógico, nós vamos tomar uma, né, Jaqueline? Com certeza. Então não saiam daí.
Estamos de volta aqui no Precito Atacado da Cerveja, batendo esse papo com ela, simpaticíssima, Jaqueline Capelli, que está aqui trazendo conhecimento, contando um pouquinho da sua história, que teve essa transformação da vida através dessa paixão pela cerveja. E a Jaqueline escolheu uma que já conta um pouquinho como é que foi essa sua escolha, qual cerveja é essa, que estilo é da cerveja. Pois é, eu fui dar uma olhada nos freezers e não encontrei uma cerveja que se adequasse tanto ao nosso clima cuiabano de hoje. Não é porque é um clima, né, atípico totalmente. Exatamente. E aí, então, eu escolhi uma cerveja que ela é bem interessante. Ela é uma cerveja, ela é uma Pilsen Premium e ela é brasileira, né? Ela é feita aqui no Brasil. Pelo que eu vi, ela é fabricada próximo ao Rio de Janeiro. E aí ela é bem bacana porque ela é um pouco mais encorpada do que a cerveja Pilsen comum que a gente tem o costume de tomar. Por isso que fala Premium, Pilsen Premium, as Premium são um pouquinho mais encorpadas? Exatamente, ela tem um teor maior de cevada do que quando comparada a uma cerveja Pilsen normal. A Pilsen geralmente ela é mais refrescante, ela é mais leve, então isso aí dá uma diferença bem grande a quantidade de cevada, então. Exatamente. O que acontece, a Pilsen normal que nós consumimos, ela é permitido em lei, em legislação, que seja adicionados os chamados adjuntos, que são outros grãos, né, como por exemplo o arroz, o milho. E aí, no caso da Pilsen Premium, que nós escolhemos aqui, nós não temos a adição de nenhum desses tipos de outros ingredientes, né, de outros grãos. Então, nós temos uma cerveja mais encorpada, mais elaborada. A cerveja artesanal, você realmente pode brincar, né? Bastante, trazer sabores para a cerveja. Você gosta dessas possibilidades? Sim, eu gosto muito. A gente pega, assim, as possibilidades dentro das famílias, né, dos estilos das receitas, são inúmeras. Olha, vamos começar então já os trabalhos de hoje, né, minha gente? Porque eu não sei olhar para uma cerveja desta aqui na minha frente e não tomar. Então vamos, Jaqueline, já tem toda uma técnica para você colocar, você também respeita todos esses requisitos para apreciar uma boa cerveja artesanal? Sim, com certeza. O primeiro deles é o copo, né? O copo ele tem que estar extremamente limpo, né? Como a gente já consegue ver, porque a limpeza do copo ela também influencia no resultado que a gente vai ter da cerveja na hora de tomar, na hora de consumir. Por exemplo, a sujeira ela pode interferir na formação de espuma da cerveja. Então, às vezes, a gente compra uma cerveja e coloca ela num copo sujo e não faz a formação de espuma, a gente acha que é um problema na cerveja, quando na realidade foi um erro, né, de preparo. É uma sujeira assim que realmente você não consegue ver, né? E já interfere. E já interfere muito, e às vezes não é visível aos olhos, né? Mas se a gente se aproxima e chega perto, a gente consegue ver colocando contra a luz, por exemplo. Jaqueline, com todo esse seu conhecimento e tempo de mercado, e principalmente, pode ir colocando, e principalmente você assim se aprofundou no mercado de cerveja artesanal, porque hoje a sua empresa vende todos os tipos de insumo, tudo que precisa, todo equipamento, então você tem muito conhecimento. Mudou muito o seu estilo de vida em relação a essa sensibilidade, essa atenção a cada detalhe? Você mudou como pessoa em outros aspectos? Sim, eu acredito que sim, é o que eu tenha mudado. Em relação ao cuidado, principalmente em relação ao cuidado ao preparo dos insumos, dos ingredientes, quando a gente vai fabricar qualquer coisa em casa, quando a gente vai produzir qualquer coisa em casa. E assim, em relação ao consumo de cerveja mudou muito, porque eu falo sempre isso com os nossos clientes, que a partir do momento em que você começa a produzir algo e consumir aquilo, a sua experiência de consumo ela muda totalmente, porque você não bebe só para sentir o prazer de beber a cerveja, não bebe só para sentir o prazer do álcool, assim. A gente acaba degustando aquela bebida, a gente acaba tendo uma relação totalmente diferente. Eu acredito que até a quantidade que a gente consome acaba diminuindo por conta disso. Com certeza, olha, eu já estou assim perita no assunto, porque eu venho conversando com muitas pessoas que vivem essa paixão, que conhecem do mercado, que estão aí diariamente em vários vendendo, fabricando em vários territórios desse mundo, desse universo da cerveja artesanal. Eles falam sempre a mesma coisa, que quando você bebe, toma uma cerveja, apreciando, tendo atenção, o consumo, você não toma para ficar bêbado, para ter o prazer do álcool, como você falou. Você simplesmente aprecia aquilo ali, a quantidade já
acaba diminuindo meio que naturalmente. Sim, acaba mesmo. E é engraçado porque quando você fala para as pessoas que você faz cerveja em casa, as pessoas já chegam e falam: ai, mas você consome muito, você bebe muito. E realmente não é assim. A relação com a cerveja, ela muda drasticamente. Que maravilha, gente. Olha que super dica, né? Você apreciar uma boa cerveja muda essa relação em relação à quantidade. A gente aprende, né? Aprende a ingerir. Então vamos tomar uma, olha, tchim-tchim, um brinde. Vou provar aqui e, lógico, compartilhar com vocês. Uma delícia. Ela, assim, realmente eu acredito que ela representa tudo que você falou. Ela é um pouco mais encorpada mesmo, ela tem presença. Sim, e ela continua sendo leve apesar disso. E ela pode até ser uma opção bacana para a pessoa começar a ser inserida dentro do mercado de cerveja artesanal. Porque um questionamento, assim, uma reclamação, né, que as pessoas fazem muito é que a cerveja artesanal é muito forte, que tem um gosto muito forte, um aroma muito forte. Então, às vezes, você procurando os estilos certos, né, você entra dentro do sistema da cerveja artesanal sem se arrepender. E olha, não volta mais, viu, minha gente? Eu, na realidade, às vezes me dá aquela vontade. Eu falo, nossa, eu queria tomar uma cerveja artesanal hoje, sabe? Assim, é algo meio que natural, enche a boca de água, assim. Eu falo, nossa, eu tô morrendo de vontade. Então é isso que acontece naturalmente quando você realmente gosta. Sim, é isso mesmo. E Elga, acredita que eu tenho essa vontade de fabricar cerveja em casa? Viu? Tipo assim, falar, ai, nossa, tô com saudade de fazer cerveja. Exatamente, a gente sente saudade do cheiro, do cozimento, saudade. É muito engraçado, porque hoje à tarde, hoje mais cedo, né? Eu tava realmente com esse sentimento, assim, eu até falei com o nosso funcionário, eu falei, nossa, eu tô com vontade de fazer cerveja. Olha que maravilha, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Fazer cerveja, o processo é único. Então, quando você faz cerveja em casa, geralmente, quanto tempo leva do início ao fim? Elga, do início ao fim, assim, que não tem como pular de forma alguma, leva aproximadamente umas 4 horas. É um tempinho. 4 horas de é tipo, realmente uma dedicação ali, e ela tem todas as etapas e você tem que respeitar. Tem que respeitar todas as etapas e principalmente todas as temperaturas, porque elas vão ser essenciais para a conversão de todos os ingredientes em cerveja. E Jaqueline, eu quero saber o seguinte sobre a sua empresa. Quando você fala insumos, todo mundo fala insumos. Para quem não conhece, é algo que ainda fica meio vago. Você pode relacionar o que vocês vendem lá? Claro. Bom, então nós temos... Eu vou tomar mais um. Ah, pode ficar à vontade. Bom, Elga, então nós temos na nossa loja tudo que é necessário para fazer a cerveja em casa. Eu sempre uso essa frase, mas ela é muito ampla, né, realmente. Então nós temos as cevadas, né, que são vários tipos de cevadas. O grão é um só, mas ele passa por processo de malteação que deixa ele com características diferentes. E aí, essas características, elas são inúmeras. Então, a gente tem mais de 30 tipos de maltes lá na loja, que são os mesmos grãos, né? O grão é o mesmo, o que muda é a forma de secagem e de malteação dele. Então, são mais de 30 tipos que nós temos. Nós também temos os lúpulos, que são as plantinhas, né? As florzinhas que a gente... Eu conheço, eu já até dei uma explicação aqui do lúpulo. Pois é, ele ficou muito conhecido porque ele é um desenho bem assim, carismático, né, para as pessoas. Então, a gente também tem os lúpulos lá para vender na loja. A gente vende ele em formas de pellets, que é a flor do lúpulo triturada e pelletizada. Então, ela fica ideal para ser usada no processo de braçagem, né, de fabricação de cerveja. Ela pronta para fazer já. Exatamente, pronta para fazer. E aí também, considerando outras características de armazenamento, de resfriamento e manutenção, né? Eles fazem nessa forma de pellet, que é como se fossem uns quadradinhos. Então nós também temos as leveduras, que eu falo que são as principais, né? São as princesas da cerveja, porque são elas que fazem a cerveja no final de tudo. Então nós também temos alguns tipos de leveduras embaladas em embalagens pequenas. E também, além disso, nós temos enzimas também que as pessoas usam bastante. Enzimas que acabam facilitando o processo de produção, né? Fazendo ali o trabalho das enzimas que já existem nos maltes. Nós também temos equipamentos como, por exemplo, panelas, arrulhadores, mangueiras também que a gente usa bastante, coadores, grain bags, que são os grain bags para poder fazer para poder utilizar mesmo para fazer a cerveja. São, assim, inúmeros produtos que nós temos lá e prontos, né, para serem utilizados em casa. Só quem tem essa vontade de se aventurar, né, se apaixonar por esse universo de fabricar cerveja artesanal, é só ir lá
na Cuiabá Brew Shop. É isso, e fica onde? A gente fica na rua Desembargador José de Mesquita, Elga, num local bem fácil de ser acessado pela Avenida Mato Grosso. Jaqueline, como você trabalha nesse segmento, vamos tomar mais uma? Como você trabalha nesse segmento, eu acredito que todo mundo tem uma pergunta para você, né? É sempre muito parecida. Se você chega assim, em um ambiente, todo mundo fala, você faz cerveja? Quais são as maiores dúvidas, assim, o que é mais comum perguntarem para você? Mas eu vou pedir para dar uma seguradinha, o bate-papo tá tão gostoso, estou adorando conversar com a Jaqueline e tem muito ainda que eu quero perguntar para ela, então vamos fazer 3 blocos hoje. Não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta hoje, o programa inteirinho aqui no Precito, com esse bate-papo gostoso, com essa simpatia da Jaqueline Capelli, que entende muito de cerveja. E além de tudo, ela entende tanto, minha gente, que você também dá cursos, né? Nem falamos sobre isso, Jaqueline. Me fala um pouquinho, como é que é esse universo? As pessoas têm muito interesse? E como é que funciona esse cronograma? Sim, tem bastante interesse e eu percebo que tem crescido com o passar dos dias. O nosso curso lá, ele dura um período da tarde, né? Ele dura aproximadamente 6 horas. Nossa, é rapidinho assim? Ou tem algo mais aprofundado? Então, ele é meio rápido porque ele é mais uma introdução para quem está realmente começando. Porque nós percebemos isso, que o pessoal precisava de um curso mesmo para introduzir dentro do mercado cervejeiro. Não, e além de tudo, pessoas que querem aprender a degustar melhor uma cerveja, porque eu acredito que quanto mais conhecimento você tem, você adquire, já muda, já é meio que automático, né, Jaqueline? Sim, e quanto mais conhecimento você tem, mais você quer, né? É muito engraçado. E no mundo da cerveja o conhecimento é infinito, então fazer cursos assim é muito bom, é uma delícia. E as pessoas vão até vocês lá, vocês têm uma turma certa, vocês têm os dias certos, como é que funciona para quem está interessado em conhecer mais sobre esse mundo da cerveja artesanal? Então, nós estamos nos planejando para começar a fazer uma vez por mês. Então, todos os meses, aos sábados, no período da tarde, nós fazemos o curso. E vocês aprendem, tomam cerveja, o curso é na prática? Sim, é na prática. Nós fazemos as duas coisas. Nós temos a parte teórica e a parte prática juntas. E aí, após essa etapa, né, que dura aí as 6 horas mais ou menos, nós temos então a degustação de uma cerveja do mesmo estilo da que nós fabricamos. Olha, que delícia, eu já quero fazer esse curso, viu, minha gente? É de verdade, deve ser delicioso aprender e ao mesmo tempo você está consumindo e já vendo a diferença, porque eu acredito que as coisas acontecem simultaneamente. Sim, é muito bom, assim, eu dando curso e vendo as pessoas, né, aprendendo as coisas e descobrindo e relacionando com coisas que elas passam no dia a dia com cerveja, é muito bom. Agora finalizamos o bloco anterior com as curiosidades. Eu falei que, olha, quando você trabalha, conhece, dá cursos, tem uma loja sobre cerveja, então acho que as perguntas são corriqueiras, né? Todo mundo chega e tem uma duvidazinha para tirar com você. Quais são as mais frequentes, Jaqueline? A mais frequente é se é caro para fazer cerveja em casa, é a mais frequente. Não tem jeito. E assim, eu sempre faço a mesma pergunta, que ele pode ser caro e ele pode ser barato. Vai depender muito de como você quer começar, de quanto você quer produzir, de qual estilo de cerveja que você quer produzir, porque é lógico que quanto mais ingredientes, né, quanto maior o volume de produção, mais caro vai ser o resultado final. E também, dependendo do estilo da cerveja, se a cerveja vai mais ingredientes, como por exemplo o lúpulo, ela acaba ficando uma cerveja mais cara, né, uma receita mais cara. Então, sabendo escolher, sabe, com calma, com paciência, começando aí aos poucos na fabricação da cerveja, dá pra fazer as coisas assim, sem gastar muito, sabe, tendo uma economia bacana e tendo um resultado maravilhoso. Olha só que super dica, eu nunca tinha pensado por esse caminho, se era caro produzir, né? E eu acredito que tudo tem o seu começo, né, Jaqueline? Você tem que ter calma, que as coisas vão evoluindo. Sim, com certeza. Eu acho muito bacana, porque tem gente que começa assim, com poucos recursos, né? E aí, depois de um pouco tempo, a pessoa já tá assim, investindo um pouco mais e fabricando uma cerveja maravilhosa. Olha só, adorei essa. E que mais? Fora o valor. Agora, vamos perguntar, todo mundo quer saber. Varia, qual é esse valor? Tipo, um mínimo e um máximo, uma média. Quanto você gastaria para produzir em casa, assim?
Elga, por exemplo, ontem eu mandei um orçamento para um cliente nosso que ele fez para 20 litros de cerveja. 20 litros de cerveja, era uma cerveja bem clarinha, bem levinha, e ficou em torno de R$75 para 20 litros de cerveja. Nossa, que barato! Eu tava esperando muito mais caro. Mas vale considerar que esse cliente ele já tem os equipamentos em casa. Então, ela acaba sendo um pouco mais em conta. Tá aí, minha gente. Não, mas vale a pena, porque equipamento você adquire uma vez, né? Exatamente, é o que eu sempre falo. O equipamento, é a primeira vez, né? Quando você tá iniciando. E depois ele acaba compensando muito mais, porque você começa a investir apenas nas receitas. Olha, e lógico, acredito que deve ter um processo de higienização desses equipamentos, assim, bem sério, né? Sim, tem muito. Se no copo, né, que eu falei agora há pouco, já é importante o processo de higienização, para a fabricação da cerveja é muito mais. Principalmente na fase fria, que a gente chama, que é a fase que a gente já não tem mais nenhum tipo de fogo para poder higienizar os equipamentos, né? Que a gente tem que tomar muito mais cuidado, é onde a cerveja vai para a fermentação, para a geladeira. Então a gente precisa tomar bastante cuidado nessa etapa. Tudo contamina, né? Tudo. E assim, é difícil essa etapa, porque quando a gente começa a fazer cerveja, a gente tem curiosidade de olhar dentro do balde, né, do fermentador, para saber como que tá. E é um perigo. É um perigo. Tipo, não aconselho fazer isso. De forma alguma, não aconselho olhar. Não aconselho segurar a curiosidade e não olhar. Já aconteceu? Tem alguma história para contar nesse sentido pra gente? Comigo eu já fiz algumas coisas, mas assim, fui por conta e risco e deu certo no final. Não contaminou, não, nada. Deu certo, mas eu sempre falo, né, pra tomar cuidado, porque é perigoso. Olha, fora valor e essa questão da contaminação, o que mais, assim, existe mais alguma coisa que é frequentemente perguntada a você? As pessoas também me perguntam em relação ao tempo de produção, né? O tempo que demora até ficar pronto, porque também demora de 15 a 20 dias, assim, a primeira etapa para ficar pronta. Também é um processo demorado, né? Então as pessoas questionam bastante se não tem como diminuir essa etapa, e não tem como. Não tem como pular, viu, gente? O trâmite tem que ser cumprido. E qual é a maior quantidade que você já fabricou, Jaqueline? Eu sou das poucas quantidades, mas eu sou das poucas quantidades várias vezes ao mês. Então, assim, eu faço de 20 em 20 litros, mais frequentemente. Então eu sempre tenho, né, a minha cervejinha. Você realmente é apaixonada por cerveja? Você gosta de cerveja? Eu sou. Tem uma frequência de consumo? Eu tenho, assim, eu tomo sempre aos finais de semana, né, de preferência. Mas assim, eu sou completamente apaixonada pela cerveja e principalmente pelo processo de fabricação, sabe? Foi igual eu falei, que se deixar eu fico aqui o dia inteiro falando de cerveja e de produção e não me canso. E é uma paixão que vocês compartilham, é você e o seu marido também, né? Como é que está hoje? Vocês trabalham juntos e unicamente com a empresa de vocês? Não. Hoje ele tem o trabalho dele e aí eu fiquei com a parte da loja. Só minha gente, a mulher, né, que tomou frente de tudo, é isso? Isso mesmo. Nós iniciamos juntos, né, no processo. A ideia principal do início foi dele, e aí nós iniciamos juntos, mas depois a gente acabou afastando ele, para ele poder focar no trabalho dele, e aí eu fiquei com a loja e agora é por minha conta. Que maravilha! Agora, já que deu essa deixa, né, e lógico que eu acredito que todo mundo tem a curiosidade, porque, Jaqueline, ainda é um mercado dominado por homens. Isso confere? Confere, 100%. Nossos clientes são 98,9% masculino, né? Desde o início sempre foi. No curso também que a gente dá, algumas turmas tiveram uma quantidade boa de mulheres, mas depois a gente não teve muito retorno, assim, né? Como clientes. Assim, as mulheres não são muito interessadas por esse segmento. Não são, Elga, realmente não são. E até quando os nossos clientes me conhecem, assim, descobrem que é uma loja comigo, né, que eu tô por trás. É uma mulher que está ali. É uma mulher, sim. Eles acabam ficando surpresos, porque eles até falam que esperavam um homem, sabe? Hoje mesmo eu fui chamada de irmão, né? No WhatsApp, porque eu tava, né, conversando com clientes e tal, e eles sempre acham que é homem, sempre. Sempre. E quando eles percebem que é uma mulher, talvez, eu acredito, quando não é pessoalmente, então chamou até de irmão, sinal que ele se identificou com você, soube que você entende muito, porque quando é mulher, querendo ou não querendo, eles desconfiam que você realmente tem todo esse conhecimento. É verdade? Sim, e aí quando percebem que eu tenho conhecimento, né, que eu sou segura disso, das coisas que eu sei, lógico que eu não sei tudo, né, a gente está sempre aprendendo. Mas está se esforçando, a gente aprende a todo dia. Exatamente, sempre aprendendo. Então isso acaba quebrando um pouco, sabe? Aí eu percebo que não tem muita influência, a gente consegue trabalhar tranquilo.
Mas tem o seu preço, né, assim, de você saber mostrar como que você, assim, saber mostrar que você sabe, né, que você tá entendida do assunto, que você é segura daquilo que você tá dizendo, sabe? Então, você vai ganhando a confiança, o respeito das pessoas, assim, vai quebrando eles no meio, né? Acabando com esse preconceito que eu acredito que já está caindo em vários segmentos. As mulheres são tão capazes quanto os homens e em a gente consegue ser um pouquinho mais detalhista e eu acredito que nesse tipo de mercado que o detalhe conta muito, faz diferença ser mulher, né? Ai, com certeza, Elga. A gente tem apreço com os pequenos detalhes, né? E lá na loja eu não sou diferente. Eu tomo conta dos pequenos detalhes, desde da embalagem até o despacho de tudo, sabe? É tudo bem detalhado, bem cuidado, então é tudo nos mínimos detalhes mesmo. Maravilha! E vocês atendem também, você falou bem assim, cuido das embalagens para enviar. Vocês atendem fora de Cuiabá também? Atendemos. Nós enviamos para o estado inteiro. Para o estado inteiro? Para o estado inteiro, sim. A gente envia para o interior e sempre nós enviamos num dia e chega no outro a mercadoria para o cliente. É porque nessa questão dos insumos existe o tempo, né? Sim, existe Como o tempo. você mesmo falou. Principalmente se o grão tá moído, é uma questão muito delicada, porque quando a gente tem o grão moído, ele começa a ter um prazo de validade muito menor. Então a gente tem todos os açúcares e todas as enzimas desse grão expostos, né, ao ar livre. Então a gente precisa fazer a cerveja o quanto antes. E aí nessa situação em que a gente envia os grãos moídos, é ideal fazer a cerveja o quanto antes. Então o fato de sair daqui num dia e chegar lá para o cliente no outro, é o ideal, é perfeito. Que maravilha, minha gente. Lá na Cuiabá Bril, né? Shop, vocês, além de aprender muito, encontra todos os equipamentos, todos os insumos para você aí mergulhar nesse universo que é apaixonante, nós vimos, transformou toda a sua vida. E você tá feliz, né, Jaqueline? Nossa, eu 100%. Estou muito feliz. Gosto muito de lá. Eu falo que quando eu chego lá na loja é como se fosse minha casa, sabe? Não tem diferença de um lugar para o outro, porque é o meu cantinho lá, eu adoro. Vocês estão no Instagram? Estamos também no Instagram. Nosso arroba é @cuiababril. Olha só, já anotem aí, está aí na sua tela, minha gente, lá dão cursos e tem muito para ensinar, né, para todo mundo que tem essa curiosidade. Adorei o nosso bate-papo, Jaqueline, de verdade, foi tão espontâneo. Você, eu tenho certeza que seus clientes se surpreendem quando chega lá na loja e vê uma pessoa tão delicada, simpática, mas com muito conteúdo, muito entendida, muito apaixonada pelo seu trabalho e é muito bonito de ver isso. Ai, muito obrigada, Elga, agradeço de verdade pelo espaço. E lógico que você volta aqui, eu quero te fazer um convite. Nós estamos aí preparando um talk show só de mulheres, minha gente, lá em nosso estúdio, lá no estúdio do programa Elga e Você. Nós vamos degustar algumas cervejas, as que são entendidas, né, do assunto, vão explicar cada uma e passar essa informação para os nossos telespectadores. E eu quero que você participe, você está super convidada, aceita o convite? Ai, com certeza, vai ser um prazer, tá super aceito. Então a gente já vai planejar e vocês vão ter o prazer da companhia da Jaqueline mais um pouquinho mais lá em nosso estúdio. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigada, Elga, até mais. E lógico que nós vamos terminar aqui essa cerveja, minha gente, vamos bater mais um papinho, tomar uma, perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão, mandar a sua mensagem, aproveite essa oportunidade, pegue seu celular e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube. Este programa já está lá disponível, vocês podem rever esse bate-papo gostoso, mas acessem que vale a pena.